Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Esteja à vontade, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, doutor José Neto da Silva, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores. Declaro aberta a 27ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais. Consigno a ausência justificada dos senhores ministros Lélio Bentes Correia, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, Valmir Oliveira da Costa e Augusto César Leite de Carvalho, que fazem parte da comissão da prova oral do concurso de ingresso à magistratura. E também do ministro Guilherme Augusto Capoto Bastos, que está em evento institucional nesta casa. Informo que o ministro Brito Pereira está na abertura deste evento, que eu acabei de referir, e que chegará brevemente para presidir a sessão. Vamos iniciar, então, com os processos em preferência. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargo sem recurso de revista 473 de 2010. Embargante Itaú Unibanco S.A. Embargado Suelen da Silva. Com a palavra, a relatora. Eu conheço dos embargos por divergência jurisprudencial. No mérito, dou-lhes provimento para restabelecer no tópico a sentença e excluir a condenação da embargante ao pagamento de adicional de risco. A decisão é favorável ao doutor Mozart, não é? Aguarda, não é, doutor? Sim, Excelência, com poderes nos autos. Senhores ministros, alguma dúvida ou divergência? Decisão unânime, os termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Mozart Vitor Somano Neto. Pregão. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 617 de 2012. Embargante Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. Embargado João Luiz Rosa dos Santos. Com a palavra o relator. Tem uma palavra, presidente? Com a palavra, por favor. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, o tema envolve a inclusão da parcela chamada abono de dedicação integral na base de cálculo do prêmio aposentadoria. Mas, senhor presidente, senhores ministros, a solução que proponho é de natureza processual, porque a embargante se insurge contra a aplicação do óbito da súmula 297, com base no entendimento contido na OJ 119, mas não cita expressamente esse verbete como contrariado, o que impossibilita, como é da nossa jurisprudência, o exame da matéria por este crime, já que não se trata de matéria, como dito, que importasse contrariedade à legislação, mas sim a interpretação consolidada de súmula, no caso de OJ, desta Corte. O areste colacionado, por sua vez, trata de matéria relacionada ao mérito da controvérsia, que nem sequer chegou a ser examinada pela Igreja primeira turma. E, por ausência de tese, incidência da súmula 2961, eu estou deixando de conhecer dos embargos, senhor presidente. É o meu voto. Doutora Márcia. Senhor presidente, com procuração dos autos pelo Banrisul, eu vou apenas requerer o registro da presença. Pois não. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Excelente senhor ministro presidente, meu nome pessoal, eu também queria lhe desejar toda a felicidade do mundo, muita saúde, muita paz. Muito obrigado, doutora Márcia. Vamos ao pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros.
Embargos em recurso de revista 205.900, dígito 20, 2007. Embargante Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Embargado Miguel Barbosa da Silva. Muito bem. Está inscrita a doutora Shirley Cristiana de Araújo. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se trata do PDV, julgamento anterior pela SBDI, devolução para eventual juízo de retratação. No caso concreto, houve transcrição no acordo embargado dos fundamentos do TRT, o qual registrou a existência de instrumento assinado pelo autor, juntado aos autos em que dava quitação ampla e restrita do contrato de trabalho. Entretanto, nem sequer é possível extrair da decisão embargada que o PDV tenha sido instituído por norma coletiva, o que me parece não estar de acordo com a decisão firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590-415 de Santa Catarina, razão pela qual determina-se, por conseguinte, a devolução dos autos à vice-presidência da Corte. Doutora Sheila, a decisão lhe é favorável, por hora só o registro, não é? Com procuração dos autos, apenas o registro. Tá bem. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento, divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença da doutora Shirley Cristiane de Araújo. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo regimento a embargos em agravo em recurso de revista 103.800 de 2009. Agravante Arcor do Brasil Limitada, agravada Isabel Rodrigues da Luz. Estão inscritos doutores Fabrício Trindade de Souza e doutora Bruna Santos Costa. Estão presentes? Está presente. Está bem. Está interessado na... Então, vamos a... Assim, agravo, né? Agravo não tem sustentação oral. Muito bem. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de agravo contra a decisão denegatória do segmento dos embargos, proferida pela presidência da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. E o agravo foi interposto pela Arcor do Brasil Limitada. A discussão é de prescrição, danos moral e material, ciência inequívoca da lesão, fato incontroverso nos autos, inexistência de revolvimento de conteúdo fático probatório, desnecessidade de pré-questionamento. O despacho denegatório do segmento dos presentes embargos baseou-se fundamentalmente na circunstância de que a utilização dos embargos para discussão de má aplicação ou contrariedade a verbetes de natureza processual só é cabível em situações excepcionalíssimas, que não é o caso dos autos, quanto à violação apontada das súmulas 126 e 297. De outra parte, os arestos trazidos a cotejo foram considerados inespecíficos. Eu estou corroborando esse entendimento, trazendo vários precedentes para demonstrar que a decisão da Igreja 7ª Turma está em perfeita consonância com a jurisprudência que já se firmou, tanto nas turmas quanto nessa subseção, a respeito da matéria de fundo. Portanto, a tese recursal está superada. Os paradigmas indicados não consignam tese de que o fato incontroverso depende de pré-questionamento ou não impede a incidência da súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Razão pela qual meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos, divergência, decisão unânime, temos o voto do relator. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Agravo embargos em recurso de revista 2019 de 2010. Agravante Marco Aurélio, dono de Câmara Conceição. Agravado Energisa Sergipe, distribuidora de energia S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a Igreja 6ª Turma decidiu
com alicerce no quadro fático probatório traçado pelo regional e reproduzido num acórdão embargado, que o regime de sobreaviso não se caracterizava nos autos. Evidenciou que não foi comprovada a submissão do reclamante a regime de plantão e que, apesar do uso de telefone celular, o autor não foi limitado em sua liberdade de locomoção. A decisão, conforme posta, está em consonância com a compreensão da súmula 428.1 desta Corte. Os arestos são inespecíficos ao caso e, quer por força do óbice do artigo 894, parágrafo 2º da CLT, quer pela compreensão da súmula 296, eu conheço do agravo, mas lhe nego o provimento. Muito bem, senhores ministros. Esclarecimento, divergência. Decisão unânime, temos o voto do relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Agravo regimental embargos em recurso de revista, número 4, dígito 54 de 2013. Pois não, ministro Breno, com a palavra. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, a questão aqui é sobre a especificidade. Nós estamos em conhecimento, em provimento de agravo regimental. Eu entendo que a jurisprudência trazida pelo agravante, ela é específica, e eu esclareço por quê. Na realidade, a 8ª turma entendeu que o fato de não constar a assinatura, ou a assinatura não ter o registro de quem seria o recebedor daquela citação, era o suficiente para que desse, de que essa citação fosse nula. O que vem sendo trazido aqui pelo recorrente agravante é de que, no caso, a citação é necessária só que seja entregue no endereço correto, ainda que recebida por pessoa estranha. Então, me parece que essa é a tese que pouco importa se ela foi recebida, se está registrado, se não está registrado o nome, mas que ela foi recebida por pessoa estranha. Se ela for recebida por pessoa estranha, mesmo assim, a citação é válida. A tese, se ela é válida sem identificação ou com identificação ou com pessoa estranha. Me parece que a tese é mais abrangente do acórdão aqui trazido como específico, razão pela qual eu estou dando provimento, estou trazendo aqui a uma divergência da ministra Maria Cristina. Excelência entende específico, Orestes, não é? Eu entendo específico. Ministra Cristina, por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, eu apresentei voto divergente, escrito a Vossa Excelência, que vou aqui resumir, divergente do ministro relator, que dá provimento ao agravo regimental, como já referiu, porque entendeu que está caracterizada divergência. E eu peço vênia para divergir de seu posicionamento. Porque a tese a ser cotejada e que a egrégia turma adotou, e eu fui relatora do acordo embargado, ela não se restringe à simples exigência de notificação no endereço correto para, nos termos da súmula, presumir-se a validade da citação da reclamada. Então, o ministro relator entende que esta é a tese suficiente para admitir a divergência. O endereço está certo, então o resto é presunção. Mas o que a 8ª turma disse para acolher a preliminar de nulidade da citação foi sobre a necessidade da identificação da pessoa que recebeu. Não é se é empregado, se é empregado. Tem que ter identificação, nome e documento de identidade. E não tem, não se sabe quem é. O nome não tem. Então, a pessoa que recebeu e que colocou, que assinou o aviso de recebimento, ela não está identificada nos autos. Por isso que está inviabilizado o cumprimento do ônus probatório por parte do empregador, conforme previsão da súmula 16 do TST. E isto fica evidente com a simples leitura do seguinte trecho do acordo embargado. Eu vou pôr. Conquanto esta Corte Superior entenda que basta que o endereço da reclamada esteja correto para que a citação seja considerada válida, e é a tese que o ministro relator considera suficiente para a configuração da divergência, aí a turma prossegue. É imprescindível
que haja o preenchimento dos campos nome e RG do recebedor, para que a reclamada saiba quem recebeu a citação e possa produzir prova sobre o não recebimento. É o que aconteceu. Então, a conclusão jurídica adotada pela 8ª turma foi a partir da premissa fática, recebimento da notificação por pessoa estranha ao quadro funcional da empresa, e pela premissa fática, inexistência de identificação mínima da pessoa que recebeu a notificação. Por isso que acentuou no acórdão que não foram, no aviso de recebimento, preenchidos os campos que estão lá. Nome e RG. Não se entende o nome da assinatura e não tem RG. De forma que é uma assinatura com caligrafia ilegível, então não foi possível a reclamada produzir prova demonstrando que o recebedor não era seu funcionário e que era pessoa, digamos, estranha e que não estaria satisfeito o requisito legal. Portanto, eu não vislumbro divergência jurisprudencial específica porque não consta nos paradigmas apresentados a premissa fática essencial adotada pela 8ª turma para concluir pela invalidade da citação, que foi inexistência de identificação mínima da pessoa que recebeu a notificação, nome completo e RG. Então, com a devida vênia ao relator, o aresto é inespecífico, pois abrange a situação geral de notificação da empresa no endereço correto, mas não trata da ausência de identificação mínima da pessoa que recebeu o AR. Eu transcrevo aqui, então não é específico. E a análise do inteiro teor do paradigma reforça o meu entendimento. Por quê? Porque consta no acórdão regional do aresto paradigma que a reclamada foi notificada inicialmente por meio de correspondência com comprovante da entrega por pessoa que não só recebeu a correspondência dirigida à recorrente, como se identificou e firmou o comprovante de entrega da notificação judicial. Então, a tese do acórdão do aresto paradigma não é a tese da Tavênia do acórdão embargado. Por isso que, ao meu juízo, incide o óbice da súmula 1, do item 1 da súmula 296 do TST. Porque no paradigma houve a identificação da pessoa que recebeu a notificação e isto não ocorreu e foi o fundamento do acórdão embargado, repito, para o acolhimento da preliminar de invalidade. E esta mesma invalidade da citação, a mesma conclusão se aplica ao outro paradigma, que é válido, né? Pela análise do seu inteiro teor, verifica-se que a 7ª turma não tratou de situação idêntica ao do caso concreto, mas da tese geral também de recebimento da notificação no endereço correto. Então, por isso é que, em resumo, estes arestos são inespecíficos por duas razões. Não há teses jurídicas propriamente diversas, e eu não vou aqui alongar sobre a fundamentação analítica que desenvolvi sobre cada um dos itens, que entreguei o voto a Vossas Excelências, e porque não há identidade dos fatos juridicamente relevantes. Bom, e também não vislumbro contrariedade à súmula 126, porque consta no acórdão regional, que foi transcrito na decisão embargada, a tese de ser irrelevante o número da identidade da pessoa que recebeu a notificação da reclamada. Então, o acórdão regional considerou irrelevante, para o presente caso, ter constado também o número da identidade. E ele acha que a notificação recebida no endereço certo é suficiente. Então, a turma ela promoveu o reenquadramento jurídico da premissa fática, que é a inexistência de identificação mínima da pessoa que recebeu a notificação. E por isso que não há qualquer contrariedade à súmula 126. E ainda que não houvesse qualquer registro no acórdão regional acerca da identificação da pessoa que recebeu a notificação, a análise pela 8ª turma aproxima-se da constatação de um fato incontroverso, porque é necessário, se está se controvertendo, se existe controvérsia a propósito do documento, e esse documento tem que ser examinado. E esse documento, eu estou com ele aqui em mãos, não se lê o nome, não tem o nome da pessoa. Então, é um fato incontroverso.
porque não é possível, não há identificação e não é possível ler-se o nome. Por isso que não há qualquer contrariedade à súmula 126. E também, por último, não diviso contrariedade à súmula 16, que não trata da situação de ausência de identificação mínima da pessoa, né, que recebeu a notificação, e trata da presunção de recebimento. Por isso é que eu nego provimento ao agravo regimental. Pedindo vênia ao relator. Então, havendo divergência, prossigo tomando votos. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, compreendo bem a posição sustentada pelo voto divergente. A ministra Cristina nos fez a gentileza de encaminhar o voto com antecedência, de forma que pudemos examinar. A Egrégia Oitava Turma entendeu, no caso presente, que, apesar de válida a notificação entregue no endereço da empresa, seria necessária a mínima identificação daquele que a recebeu. O aresto ofertado ao confronto e que o ministro relator utiliza para conhecer, para prover o agravo da Egrégia Sexta Turma, diz que a citação no processo do trabalho não está sujeita à pessoalidade, de forma que se presume válida a notificação da audiência entregue no endereço correto da empresa, ainda que recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional. A tese, então, sustentada num acórdão paradigma é de que é irrelevante a identificação daquele que recebe a comunicação processual. Assim, compreendo, como Sua Excelência, eminente ministro relator, que o aresto ofertado ao confronto traz tese até mais ampla do que aquela sustentada pela turma. Então, até para melhor exame da matéria, eu peço vênia à ministra Cristina, mas acompanho o relator. Com o relator. Ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. O despacho que denegou seguimento aos embargos foi, por mim, proferido na oitava turma, exatamente pelos mesmos fundamentos agora aqui apresentados pela eminente ministra Maria Cristina, quanto à inespecificidade dos arestos. Por isso, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Com a divergência. Ministro Zé Roberto. Senhor presidente, senhores ministros, eu vou pedir licença para me estender um pouquinho mais, não muito, mas para explicar para os senhores alunos a questão técnica que está sendo discutida aqui, porque naquela exposição inicial não era possível aprofundar. Mas esse caso bem mostra as nossas dificuldades técnicas em superar a barreira do conhecimento. Nosso papel aqui na subseção 1 é estritamente de uniformização das teses já adotadas pelas turmas, em casos essencialmente iguais. E aqui o que nós estamos discutindo é exatamente se o aresto, o exemplo, o caso trazido pelo embargante, que foi vencido, digamos, na turma, para demonstrar que outra turma decidiu em caso essencialmente igual, de forma diferente da decisão da oitava turma, se existe a chamada divergência jurisprudencial específica, que é a condição para que esta subseção supere essa barreira do conhecimento e examine a tese de fundo. Essa é a discussão que está sendo travada agora, porque estamos em sede de agravo contra a decisão do egrégio presidente da oitava turma, ministro Márcio Eurico, que entendeu que o aresto trazido pelo embargante não era específico, ou seja, não estava julgando um caso essencialmente igual ao que agora está em julgamento, de forma diferente. Então, é exatamente isso que nós estamos discutindo, estritamente isso. Não estamos examinando ainda a questão de fundo. Só estamos examinando se o caso trazido nos embargos, que está transcrito no voto do ministro Breno, relator da Egrégia Sexta Turma, decidiu o caso igual de maneira absolutamente diferente. Então, atendo-me à questão, o que foi colocado pela ministra Cristina, que ofereceu a sua divergência, o caso foi de sua relatoria na oitava turma, é que esse aresto não seria específico. Aqui o caso cinge-se à necessidade ou não de identificação da pessoa que recebeu a notificação postal para a citação. A notificação, como se fala no processo do trabalho, mas é o ato de citação.
Está claro pelo acórdão da Egrégia 8ª Turma é que não houve identificação dessa pessoa que recebeu a notificação postal. Não há o número da identidade dela, etc. O que o embargante sustentou, trazendo o aresto da 6ª Turma da lavra do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e o ministro Breno está entendendo da mesma forma, é que já houve uma decisão da Egrégia 6ª Turma em sentido absolutamente contrário à decisão da 8ª Turma. O que diz o aresto de folhas 8 do voto do ministro Breno? Citação válida, correspondência entregue no endereço da reclamada, recebimento por pessoa estranha ao quadro de empregados. E foi essa a premissa que a 8ª Turma utilizou para entender que essa citação não era válida. Prossegue a 6ª Turma. A citação no processo do trabalho não está sujeita à pessoalidade, de forma que se presume válida a notificação da audiência entregue no endereço correto da empresa, ainda que recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional. Aplicação do artigo 841 da CLT, combinado com a súmula número 16 desta Corte. Nas premissas da decisão da 8ª Turma, esse fato de não haver possibilidade de afirmar que a pessoa que recebeu a citação era empregada da reclamada é que foi decisivo para que a 8ª Turma entendesse que a citação não era válida. Prossegue o aresto apontado como divergente. No caso, o egrégio TRT, ao decretar a revelia da reclamada, consigna que a notificação para comparecimento à audiência foi entregue no endereço correto da empresa, fato que sequer fora contestado, como aqui, bem como evidenciou o seu recebimento. Incólume expôs os artigos 213 e 333 do CPC, 841, parágrafo 1º da CLT, 555 da Constituição Federal e 818 da CLT. Ou seja, no caso da 6ª Turma, o fato de não haver identificação dessa pessoa que recebeu a notificação postal foi considerado absolutamente irrelevante e a citação foi considerada válida. Aqui, ao contrário, por esse fato, entendeu-se que a citação não era irrelevante. Portanto, com todas as vênias à divergência, entendo que a divergência jurisprudencial é específica, sim, nos estritos termos da nossa súmula 296, inciso 1, pela razão pela qual, pedindo vênia a divergência, acompanho o relator, ministro Breno. Prossigo tomando votos, ministro Hugo. Pois não, senhor presidente, eu também, com todas as vênias à divergência, acompanho o relator no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo, entendendo que este paradigma da 6ª Turma, ele é específico. Ministro Cláudio Brandão. Também eu, senhor presidente, com a vênia da divergência, além dos fundamentos já externados quanto à especificidade da divergência, o agravo também se fundamentou na súmula 126. E aqui vejo as folhas 6 do voto do ministro relator, eminente ministro relator, a transcrição do acordo da turma, que faz referência ao aviso de recebimento, que não está no acordo regional, de folhas 43, conforme se verifica, o aviso de recebimento faz 43, não está no acordo regional. E também se faz referência à listagem de empregados, folha 104 e 105, também não está no acordo regional. Portanto, também por esse fundamento, eu voto com o ministro relator com a vênia da divergência. Eu também peço vênia da divergência, acompanho o relator e proclamo que, por maioria, agravo provido, não é? Provido. Agravo provido, nos termos do voto do relator, vencidos a ministra Maria Cristina Pedroso e o ministro Márcio Eurico, que desproviam o agravo. Assim se decide. Ministra Cristina, junta... Eu requero juntar de voto vencido o requerimento que terei de renovar, né, no julgamento dos embargos. Embargos. Né? Perfeito. Ministra Cristina juntará declaração de voto vencido. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo embargo sem recurso de revista 13.600 de 2011. Agravante de Vair Cruz, agravado Vale S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se aqui de agravo do reclamante contra a decisão denegatória do segmento dos embargos interpostos contra a decisão da Egrégia 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui o tema de fundo, honorários advocatícios, parte assistida por sindicato de categoria profissional diversa daquela a que pertence a parte.
E aqui a discussão é de divergência jurisprudencial específica ou não, súmula 296, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. O despacho da Egrégia Presidência da 7ª Turma entendeu que os arestos trazidos a cotejo pelo reclamante não eram específicos. Não vou me estender demasiadamente, mas eu faço uma análise aqui dos arestos trazidos a cotejo, transcrevo vários e vários precedentes. Há uma alegação também de contrariedade à súmula 219, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, quando, na verdade, a decisão embargada é com ela convergente, o que também foi apontado no despacho denegatório do presidente da 7ª Turma. Quanto à divergência jurisprudencial, nenhum dos paradigmas colacionados ao cotejo contém tese no sentido de ser ou não o sindicato que homologou o ajuste rescisório, o acerto rescisório, a entidade sindical que representa a categoria profissional dos mecânicos que atuam em porto privativo, motivo pelo qual entendo que aqui os arestos que foram trazidos a cotejo não são específicos. E, em síntese, senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo. Muito bem, senhores ministros, esclarecimentos, dúvidas, divergência. Decisão unânime, temos voto do relator. Próximo processo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo em embargos em recurso de revista 1263 de 2013. Agravante Telemon Engenharia e Telecomunicações S.A., agravado Gilberto da Silva Ferreira Júnior e Telemar Norte-Leste S.A. Ministro relator com a palavra. Pois não, senhor presidente, uma decisão da Igreja 4ª Turma, um agravo da Telemonte, da reclamada. A turma que ela não conheceu do recurso de revista, mantendo o entendimento proferido pelo Tribunal Regional e que considerou deserto o recurso ordinário das reclamadas porque o juntar aos autos parte apenas da guia GFIP relativa ao depósito recursal, da qual não se constata o valor recolhido, tampouco o número do processo ao qual se vincula o pagamento. No agravo, a Telemonte alega que a guia GFIP trazida dos autos demonstra o recolhimento do depósito recursal, menciona os princípios da instrumentalidade, da finalidade dos atos processuais, da razoabilidade. E aí aponta a violação ao artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal e defende a especificidade dos paradigmas colecionados. Em primeiro lugar, eu destaco aqui que a indicação de ofensa a dispositivo constitucional ou de lei federal não propicia o conhecimento do recurso de embargos, foi interposto na égide da Lei 13.015, e também os julgados que foram colecionados no recurso de embargos, eles não foram renovados no presente agravo, o que inviabiliza o exame. Eu trago diversos julgados dessa subseção nesse sentido. Então, eu nego o provimento ao agravo. Senhores ministros, esclarecimento, divergência, decisão unânime, temos voto do relator. Vamos prosseguir agora chamando os processos que estão em preferência, mesmo na hipótese de ausência dos advogados, porque agora já passou o momento, já que esses processos não foram julgados na planilha. Vamos prosseguir. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros. Embargos em recurso de revista 1506 de 2010. Com a palavra o relator. Senhor presidente, curso de embargos, deferimento de diferença de saldamento de plano anterior, REG-REPLAN, inclusão da parcela CTVA, recomposição da reserva matemática, responsabilidade. Aqui eu estou entendendo que os recolhimentos que a CEF deixou de efetuar em favor da FUNCEF oportunamente são de exclusiva responsabilidade, a razão pela qual eu entendo que deve ser conhecido e provido o recurso de embargos. Senhores ministros, esclarecimentos, dúvidas. Decisão unânime, temos voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 299 de 2012. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de embargos, não do agravo. Os embargos já foram conhecidos, já tiveram seguimento, melhor dizendo. E agora vamos examinar o seu conhecimento ou não. Embargos interpostos pela reclamada contra a decisão proferida pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do recurso de revista dela reclamada, a OI-SA,
quanto ao tema adicional de periculosidade, trabalho em edifício isolado, área de risco, produto inflamável. Depois dos seus embargos de declaração rejeitados, a reclamada interpôs os embargos aqui em exame, e há o primeiro tema, a nulidade do acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional. Alega a empresa reclamada que teria havido negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos seus embargos de declaração na turma. E aqui é uma dificuldade enorme que as empresas e os reclamantes todos têm para que possamos conhecer dos embargos por negativa de prestação jurisdicional. Justamente porque cada caso é um caso, perdão pela expressão conhecida, mas já houve um precedente importante aqui no início desse ano, redator designado, ministro João Batista Brito Pereira, nosso presidente, que decidiu que, por maioria, que em princípio não cabe recurso de embargos para discutir nulidade de decisão da turma ou do regional por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a função exclusiva de uniformização da jurisprudência da SDI 1, que numa modificação da CLT em 2007 restringiu o papel deste órgão exclusivamente à uniformização da jurisprudência. Deixou de ser uma instância revisora das decisões de turmas pela via do artigo 896 antigo. Então, a inevitável variação das circunstâncias fático-processuais específicas de cada caso praticamente impede a verificação de divergência jurisprudencial específica quando se discute em cada um dos casos se houve ou não denegação da prestação jurisdicional. Então, eu não conheço dos embargos nesse aspecto. Por fim, na questão de fundo adicional de periculosidade, atividade em edifício que armazena líquido inflamável, a decisão regional mantida pela decisão da turma está em perfeita consonância com a nossa orientação jurisprudencial 385 da SDI 1, segundo a qual é devido o pagamento de adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. E, na hipótese, a turma asseverou que essa premissa fática constante do nosso verbete jurisprudencial estava presente no caso concreto, razão pela qual, estando a decisão da turma em consonância com a nossa jurisprudência consolidada, não posso também identificar identidade fática específica necessária nos arestos trazidos a cotejo, nos termos da súmula 296 item 1 desse tribunal. Razão pela qual o meu voto é no sentido de não conhecer inteiramente dos embargos da reclamada. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos? Decisão unânime, nós temos o voto do relator. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros. Agravo regimental embargos em agravo e recurso de revista 1563 de 2012. Palavra, relator. Senhor presidente, que se trata de agravo regimental, em recursos de embargos, participação dos lucros e resultados, a matéria já é conhecida, previsão em norma coletiva e regulamentar, empregado aposentados, cumprimento, prescrição, é aquela questão da Telepar, do termo aditivo, do termo de relação contratual atípica de 1991, a matéria já está pacificada por esta SDI, razão pela qual é inviável o conhecimento do recurso de embargos por divergência que não atende os critérios do artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Participação dos lucros e resultados, extensão dos aposentados, norma coletiva e regulamentar, termo de relação contratual atípica, direito adquirido, também nesse caso, ela não consegue, incide aqui o artigo 894, parágrafo 2º da CLT, em virtude dos inúmeros precedentes desta Corte, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer do agravo regimental e negar o provimento. Senhores ministros, dúvida, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto do relator.
Pregão. Esse é o último. Os processos que estão pendentes de pregão são 2 que eu estou impedido, depende da presença do ministro Bito Pereira, 3 na preferência, que depende da presença do ministro Alexandre Agra, e mais 5 que não estão, também depende da presença dele. Nós não temos ainda uma estimativa da vinda de Suas Excelências, então, por hora, eu suspendo a sessão por 15 minutos. Podemos sentar. Declaro reaberta a sessão, agora para essa segunda parte, e vamos continuar atendendo as senhoras e senhores advogados. Agradeço o nobre ministro vice-presidente Renato Paiva, que presidiu a sessão até agora, e eu estava na abertura do Congresso de Direito Desportivo. E saúdo senhoras e senhores ministros, advogados, Ministério Público e servidores. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Chaya. Visitor excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 621.485 de 2005. Tem a palavra o nobre ministro Agra. É que o número é muito grande, senhor presidente. Eu demorei aqui para poder achar por isso. Em razão do número, ministro Agra. Exato. Nós compreendemos. Senhor presidente, inicialmente parabenizo o ministro Renato pelo seu aniversário, também o ministro Cláudio pelos resultados da coordenação que coordena. Mais uma vez, reitero a necessidade de fomento à execução concentrada, meio próprio da Justiça do Trabalho de salvar empresas e empregos por meio desse útil instrumento, muito mais ágil do que a recuperação judicial e do qual a Justiça Comum não dispõe. Nós dispomos desse meio previsto em lei com exclusividade. O ministro Renato regulamentou essa matéria quando ainda corregedor-geral, buscando assim dar um novo impulso a esse importante instrumento, e certamente o ministro Cláudio vai dele se utilizar de forma a notabilizar mais ainda a Justiça do Trabalho. Quanto ao processo, senhor presidente, o meu voto é convergente, questão já solucionada, BESC, sucessão pelo Banco do Brasil, norma coletiva que confere quitação ampla ao contrato de trabalho com banco sucedido, matéria que foi decidida em repercussão geral. Então, acompanho o doutor relator para dar provimento ao recurso de embargos, determinando o retorno dos autos à turma, a fim de que prossiga no exame de validade da quitação das parcelas constantes no verso TRCT, observada a diretriz da súmula número 330 desta Corte. Tá bem. Então, até aqui não há divergência e indago se há alguma dúvida. Ministro Renato Paiva. É uma pequena divergência no voto de Sua Excelência, ministro Alexandre Agra, porque o relator está determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional. E Sua Excelência vota no sentido de encaminhar a turma. É verdade. Vossa Excelência, como converge, provavelmente seja apenas um erro material, ministro Agra. Eu estava verificando aqui se era um... Não é erro material, senhor presidente. Não é. Pronto. Então, vamos eu vou tomar votos, então, nesse pormenor. Ministro Renato, se não tiver oposição, ou seja, a não ser que Vossa Excelência concorde, eu reformulo e acompanho integralmente o voto do ministro relator. Mas se Vossa Excelência entender que... Eu estava acompanhando Vossa Excelência. Ah, bom, então... porque realmente eu explico aqui as razões pelas quais seria a turma e não o tribunal regional. Acho até que daria mais agilidade. Aliás, o que nós temos adotado em casos como esse. Eu reformulo, senhor presidente, com o relator. Vai mandar Formula? Sim. Então, tá. Volta para a turma, né? Ministra Cristina? Para a turma, né? Sim, para a turma. O ministro relator está, então, reformulando, ajustando ao voto proferido ao convergente,
proferido pelo ministro Agra. Está bem assim, ministro Renato? E senhoras e senhores ministros, estão de acordo? Então, proclamo que a decisão é conforme o voto do nobre ministro relator e onde se lê retorno dos autos ao Tribunal Regional, leia-se retorno dos autos à turma para que prossiga no exame do recurso. Aí é de revista, não? Recurso de revista interposto pelo reclamante como entidade de direito. Não é assim, ministro Renato? A leitura de Vossa Excelência. E assim, pois, se decide. O nobre ministro relator está ajustando o texto. Perfeito. Notas degravadas desse debate de hoje ao nobre relator. Obrigado. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 82.500 de 2012. Neste processo há registro. Não, perdão, não há. Assim, o nobre ministro Bresciani não compõe o quórum no julgamento desse feito. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu já Senhor presidente, perdão, ministro Agra, é porque esse é aquele caso que eu examinei à vista de Vossa Excelência para maior brevidade e eu estou refluindo. Então, eu estou refluindo só com um pequeno ajuste também no dispositivo, porque Vossa Excelência está votando para conhecer dos embargos do reclamante e negar provimento. Mas como eu me convenci pelos fundamentos que Vossa Excelência trouxe, que a matéria já está pacificada aqui na SDI com vários e vários precedentes mais recentes que esse voto era mais antigo, e eu já refluí naqueles outros precedentes, eu acompanhei a nova posição, eu acho que seria o caso de aplicarmos o artigo 894, parágrafo 2º da CLT, para não conhecer. Só essa ponderação que eu faria. Eu estou refluindo, mas em vez de conhecer e negar provimento, eu acho que seria melhor não conhecer, aplicando o 894, parágrafo 2º. O que acha, Vossa Excelência? Pode ser? Justamente para mostrar que a matéria já está pacificada. Sim. Aí os arestos são inespecíficos, porque não são atuais. Podemos fazer esse ajuste no dispositivo? Então, senhor presidente, eu estou regimentalmente refluindo após a vista regimental, que já foi apresentada, eu tomei conhecimento da vista, não quis atropelar, mas para ganharmos tempo. Para acolher, agradecer ao voto de vista regimental do ministro Agra, eu vou incorporar os fundamentos e aí eu estou refluindo para não conhecer dos embargos, aplicando o artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Está bem, que é o voto que do ministro Agra com esse pequeno ajuste. Para Vossa Excelência. Ministro Agra, os fundamentos coincidem? Coincidem. Eu não tenho oposição, porque, de qualquer maneira, o meu fundamento seria a inexistência nos autos de referência à existência de norma coletiva. Isso não gera tese. Então, por um lado ou por outro, acho que não tem problema nenhum. Então tá. Presidente, ministro Cláudio, só para colaborar, eu mandei para o ministro Pimenta, há 3 julgamentos da SDI unânimes em relação a esse tema, pós o voto de Sua Excelência. Então, a matéria, de fato, está superada. E eu acompanhei esses 3 precedentes, então eu tenho que refluir mesmo, para ser coerente. A incidência do 894 é manifesta. Tá bem. Faço esse ajuste. Em exceção, estamos todos esclarecidos? Estamos de acordo? Ok, então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento no termo do voto. Doutora Lúcia está presente, tem procuração nos autos e registra a presença de Vossa Excelência, que patrocina a embargada. E eu peço notas degravadas para fazer esse ajuste, senhor presidente. A Secretaria encaminhará notas degravadas dos debates nesse feito ao nobre ministro Freire Pimenta, relator. Obrigada, excelência. Está bem, doutora. Decisão, portanto, unânime nos termos do voto do nobre relator, que não conhece. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuer. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 130.240 de 2009. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra.
Senhor presidente, em síntese, o meu voto é convergente com o do doutor relator, conforme já disponibilizado. Bom, não tem divergência. O nobre relator conhece do recurso por contrariedade à súmula 288, inciso 4 deste tribunal, e no método dar-lhe provimento para restabelecer o acordo do Tribunal Regional quanto ao regulamento aplicável no cálculo da complementação de aposentadoria. Alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator, aqui acompanhado pelo nobre ministro Agra, que trouxe vista regimental, e registro a presença ilustre do doutor Moisés Volt. Senhor presidente, eu peço juntada do voto convergente ao pé do acordo. Sim. O nobre ministro Alexandre Agra juntará voto convergente ao pé do acordo. Senhor presidente. Ou não, ministro Breno? Me perdoe aqui, talvez por serem vários processos esses do BESC, e foi proclamado aqui, inclusive eu fiquei silente no momento, não sei se poderíamos retornar, que tem um processo, e é uma questão um pouco diferente, que é o mesmo caso que foi trazido pelo ministro Alexandre Agra, que é o 62.1485, como é uma questão que eu estou com vista na semana passada de um processo, e eu não sei se poderia ainda, se ainda haveria possibilidade de cancelar chamar o feito à ordem e cancelar, e eu pedi vista, porque nesse caso aqui nós estamos discutindo o fato de haver a coisa julgada ou não pela SDI. Então, como eu tenho outro processo, se for possível, se não... O ministro Breno, foi agora que nós julgamos, Vossa Excelência estava aí, mas compreendo que com esse número de feitos que estamos aqui a braços, e aquele do qual relatou o ministro que refluiu para determinar o retorno dos autos à turma. Não me oponho a chamar o feito à ordem, até porque os advogados estão aqui, chamar o feito à ordem para que Vossa Excelência estude. Eu só tenho a impressão que esse não é igual àquele que Vossa Excelência debateu. Mas, da semana passada, que era tenho a impressão que esse não é o mesmo, a mesma questão. Mas vamos apregoar. Senhor presidente, não é o mesmo caso, não. Não, eu tenho a imprão que não, mas o ministro... retratação, não é hipótese. O ministro Breno não está à vontade para... o meu problema é da coisa julgada aqui nesse processo, que parece que a questão de fundo é a mesma. Aquele é de retratação, mas esse também é de coisa julgada. Então, se haveria coisa julgada ou não. E é essa que é me parece que é a questão de fundo aqui. Eu posso esclarecer, senhor presidente? Ministro relator. A SDI aqui já julgou essa matéria na outra vez que esteve aqui o processo e fez um julgamento. Houve a intervenção de recurso extraordinário que não foi recebido, não houve agravo do instrumento. Então, essa matéria já está... Não podemos julgar de novo, com todas as vênias. Essa questão mesmo. Então, ministro Breno, havendo objeção, é preferível preservar o julgamento que foi proferido há pouco tempo. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Agravo embargos em recurso de revista 1976 de 2010. Tem a palavra o nobre ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a egrégia quinta turma, no acordo embargado, evidenciou, conforme o quadro fático delineado pelo regional, que o período do contrato do reclamante é anterior à alteração trazida pela Lei nº 12.395 de 2011. Decidiu que o percentual de 20% previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.615 de 98, não pode ser reduzido por meio de ajuste entre as partes. Esta subseção já decidiu no mesmo sentido, e aqui eu leio o precedente um dos precedentes mais recentes, que é da palavra do ministro Márcio Eurico,
no sentido de que, em relação aos contratos de trabalho vigentes no período anterior às alterações promovidas pela Lei 12.395 de 2011, o percentual a título de direito de arena devido ao atleta profissional de futebol, previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.615 de 98, não comporta redução, quer por acordo judicial, quer por negociação coletiva. No mesmo sentido precedente da subseção, palavra dos ministros Augusto César, Alexandre Belmonte, ainda do ministro Márcio Rico, e também das turmas. Primeira turma, desembargador convocado Alexandre Teixeira, segunda turma, ministra Malman, ainda segunda turma, ministro Zé Roberto, terceira turma, ministro Maurício, quarta turma, ministro Guilherme, quinta turma, ministro Brito Pereira, sexta turma, ministra Cátia, sexta turma, ministro Augusto César, sétima turma, ministro Douglas, oitava turma, ainda ministro Márcio. Por isso, diante da jurisprudência pacificada, o trânsito do apelo encontra óbice no artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Eu conheço do agravo, mas lhe nego provimento. Nega provimento. Senhoras, ministros, não há divergência. Então, registra a presença do Dr. Matheus Figueiredo Correia da Veiga, que patrocina o Agravante, São Paulo Futebol Clube, e o Dr. Leonardo Laporta Costa, que patrocina o Agravado, José Luiz Santos, da Visitação. Antes de proclamar, só quero fazer uma referência que hoje nós estamos julgando mais um caso em que envolve agremiação desportiva. E hoje o Tribunal Superior do Trabalho vive um momento extraordinário com um congresso que tem como título o direito desportivo praticado pelos tribunais superiores. E é um debate muito interessante e será realmente frutífero, porque esse segmento do direito e do conhecimento vem se desenvolvendo há muito, e se falou hoje nesse congresso, na abertura, onde estive, que é a Constituição de 88, que agora festejamos seus 30 anos, e com muita galhardia. E é a primeira Constituição brasileira que fala em desporto como garantia. Rompeu aquela cortina de ferro que tinha no debate dos litígios e que eram decididos exclusivamente na esfera administrativa e com pesadas sanções se o atleta ingressasse em juízo para discutir o seu litígio. Então, vivemos um tempo bom. A Justiça do Trabalho abre as portas e abriu as portas e continua abrindo para o debate em torno disso, e o TST, junto com a Academia Nacional de Direito Desportivo, está realizando esse congresso cujos anais certamente melhorará em muito a já festejada bibliografia nesse tema. Portanto, eu quero cumprimentar os ilustres advogados que estão estudando essas questões que não são fáceis, né, doutor Matheus, doutor Laporta, e para, assim, proclamar o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro relator. A SDI, portanto, conheceu, mas negou o provimento ao agravo. Senhor presidente. Ou não? Aqui na tribuna. Na tribuna aqui. Pois não, doutor Laporta. É só para registrar, o atleta, ele até se faz presente também, ele veio aqui acompanhar o julgamento, o senhor José Luiz. José Luiz se faz presente aqui? Isso. Sim, bem-vindo ao tribunal. Bem-vindo ao tribunal. Os atletas são a nossa alegria, né? Às vezes a tristeza dos outros, mas é outra coisa que tem sido muito boa, José Luiz, é que nós temos a tristeza um dia de nosso time perder, mas nós temos a certeza que amanhã nós nos enfrentaremos outra vez. E isso faz a beleza do esporte, que é, sem dúvida nenhuma, um fator de integração e de educação. Tá? E o Zé Luiz é um desses agentes. Muito bem-vindo à casa.
É só para registrar a presença, que isso é importante também, porque o senhor acabou de falar do encontro que está tendo aqui, a proximidade que os atletas também possam ter com muitas alegrias. O Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho está sempre aberta aos desportistas e aos empresários do desporto. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, doutor. Apregou-se o próximo. Obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Visitor excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Agravo embargos em recurso de revista 50.500 de 2007. Senhor presidente, senhor presidente, o senhor me perdoe e desculpe lhe interromper aqui na sessão, mas o plenário eletrônico não está atualizando. Eu acho que essa foi a razão pela qual eu não consegui verificar aquele primeiro processo. Eu ainda estou no agravo ERR 1976. Então, eu não sei se seria o caso. Eu já atualizei 2 vezes ele, iniciar a sessão novamente, ou fiz, mas é só para deixar claro que o sistema, da forma como está sendo colocado aqui, não está sendo eficiente para que a gente possa analisar a sessão com tranquilidade. É só para tentar, pelo menos, o meu está normal. Ministro Breno, é só usar a sala de sessão antiga. Exatamente, só que como todas as divergências elas se encontram no plenário eletrônico registrado, nós temos que, então, uma ferramenta que não está sendo eficiente. É só colocar, porque às vezes acontece isso daqui, que talvez aconteça aqui comigo, e para alertar isso ao setor de informática. E eu não vou transmitir ao ouvidor geral. Eu quero me fazer aqui de ouvidor e levar para a tecnologia. Aliás, o ministro Agra está ouvindo e precisamos tratar disso assim. E o pessoal da tecnologia, eu vou levar para eles, ministro Breno, agradeço a Vossa Excelência. Isso aí é para aprimorar o nosso sistema. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente. O ouvidor geral estava querendo falar. Ministro Agra. Presidente, eu ontem reparei na turma esse problema e pedi que fosse aberto, então, a sala de sessão antiga até que fosse reparado. Eu, quando cheguei aqui, vi a sala de sessão antiga aberta e nem imaginei que pudesse estar sendo usado o plenário eletrônico para esse fim. Mas esse problema eu constatei ontem. Ministro Breno, encontramos o culpado. Rapidinho. Agora, é só clicar no número do processo. A cada processo que for chamado, se quiser continuar no plenário eletrônico, ele atualiza na mesma hora, de qualquer maneira. Está bem. Então, já foi apregoado o 50.500? Sim. Está apregoado o AGEDRR 50.570, relator do ministro Hugo Scheuermann, e apenas informar que o nobre ministro Freire Pimenta averbou o seu impedimento. Muito bem. Então, tem vista regimental o nobre ministro Cláudio Brandão, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu pedi vista regimental para que pudesse eu próprio examinar a questão, considerando o debate que foi sustentado na sessão passada. O caso é bem emblemático do ponto de vista do seu mérito, porque representaria a ocorrência de dano moral por ter sido o reclamante empregado afastado de suas atividades, num procedimento chamado, como popularmente, de colocado na geladeira, porque não lhe foram dadas atribuições. Mas o recurso encontra óbice de natureza processual, apesar de haver sido mencionado no corpo do recurso a matéria alusiva a revolvimento de fatos e provas, não foi invocada a contrariedade à súmula 126, presidente. Não há referência a essa indicação, que é, como até já decidimos hoje em caso semelhante, requisito intransponível para o conhecimento do recurso quando envolver contrariedade à súmula desta Corte, razão pela qual eu, não lamentando que a STI não possa prosseguir no exame do caso, mas voto com o ministro relator, presidente. É como voto. Vossa Excelência vota com o relator, o ministro relator. Bom, até aqui não há divergência, não é isso? Indago, senhores ministros, senhora ministra, se tem alguma divergência.
Eu também examinei essa questão, e que é interessante, e infelizmente, no que se refere à inversão do ônus da sucumbência, tem o debate em torno da súmula 297, que, infelizmente, também não foi objeto de menção, referência no recurso de embargos. E no que toca à questão danos morais e assédio moral, igualmente, o debate em torno da contrariedade à súmula 126 só foi averbado no agravo, de modo que há uma carência na formalização dos recursos, e digo que nós temos, evidente, nossa jurisprudência aceita, em casos excepcionais, o debate em torno da contrariedade à súmula de natureza processual, mas não é possível, neste caso, adotar esse critério, e eu falo aqui precisamente no caso da súmula 297, de modo que eu também estou acompanhando o nobre ministro relator, não sem antes saudar os advogados de agravante e de agravada pela combatividade, pelo interesse, pelo cuidado com que tiveram na administração dessa fase do recurso, né, visitas de parte a parte, as mais civilizadas, enfim. E eu estou registrando a presença nesse julgamento do doutor Gáudio Ribeiro de Paula, que patrocina o agravante, e da doutora Ana Carolina Pimenta, que patrocina o agravado, a empresa agravada. Tá bom? Satisfação. E proclamo que a unanimidade negou-se provimento ao agravo. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo ministro José Roberto Freire Pimenta. Processo AGR-ED-RR 2020, dígito 32 de 2011. Agravante Banco do Brasil S.A. e agravado Domingos Rodrigues de Araújo. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Presidente, o voto aqui também é convergente. Indo direto ao resultado, eu estou... Desculpa, presidente. Acompanhando o doutor relator, dando provimento ao recurso de embargos por possível contrariedade ao item 1 da súmula 362 do TST. Veja bem, senhoras e senhores ministros, até aqui... tem uma divergência aqui do nobre ministro João Oreste Dallazen. Isso. Né? Temos saudade do ministro Dallazen aqui na bancada, em todas as bancadas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vou continuar tomando voto. Ministro Cláudio Brandão. Presidente, eu voto com o ministro relator, data vinda a divergência. Ministro Breno. Com o relator, senhor presidente. Ministro Renato Paiva. Com o relator. Eminente ministro Márcio Rico. Com o relator também, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, pedindo venha ao nosso ministro João Oreste Dallazen, e proclamo que a decisão é conforme o voto do nobre ministro Freire Pimenta, relator, que foi acompanhado pelo Vistor e todos os demais. Deu-se provimento nos termos do voto do nobre relator. Senhor presidente, peço a juntada de voto convergente. O ministro Alexandre Agra juntará voto convergente ao pé do acordo. Penso que fica prejudicada a juntada de voto divergente em razão da precoce aposentadoria do nobre ministro João Oreste Dallazen. Pregou-se o próximo. Presidente. Não, ministro Cláudio. Eu sugeri ao ministro Zé Roberto, se vocês me permitem, que transcrevesse no corpo do voto, estão nas notas, os fundamentos do ministro Dallazen, para efeito até para questionamento, quem sabe, sim. Se vocês não se opuserem. Não me oponho, agradeço a sugestão, farei isso, então senhor presidente. Peço notas degravadas, então, por favor. Está bem. Então proclamo... Já entreguei as notas do ministro Zé Roberto. Ministro Cláudio, é impressionante, né?
Então, proclamo que, por unanimidade... Obrigado. Por unanimidade, deu-se provimento ao agravo, por verificar possível contrariedade ao item 1 da súmula número 362 desta Corte, determinando o processamento do recurso de embargos a ser julgado oportunamente, conforme o dispositivo já projetado pelo ministro relator, acrescentando que o nobre ministro relator transcreverá no seu voto as razões do voto vencido do nobre ministro relator. Sim, por hora não haverá o voto, mas haverá o voto nos embargos, sim, né? Sim, no recurso, é lá no acordo. E que, aliás, é bom que nós nos reflitamos sobre essa prática, que será extraordinariamente positiva para todos nós, para as partes, os advogados. Precisamos nos sentar para conversar e para que o relator transcreva ou promova um capítulo, deixe um capítulo no acórdão relativamente ao voto vencido, sempre que houver. Eu estou pensando seriamente nessa hipótese, já tenho pelo menos 2 ou 3 considerandos para iniciar talvez uma minuta e distribuir ao tribunal para que possamos pensar nessa hipótese. Isso vai agilizar também o julgamento do acordo. Vamos continuar. Vamos continuar nas vistas do ministro Alexandre Agra, eis que encerradas as preferências. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo ministro João Oreste Dallazen. Processo EDRR 900, dígito 26, de 2010. Embargante Elida Margarida Machado Varela e outros. Embargados VIS Silveira Terceirização Industrial, Indústria e Comércio do Pescado S.A., Pesqueira Oceânica Limitada e José de Silveiro Neto. Nesse feito, parece que a ministra Cristina e o ministro Bresciani não compõem o quórum. Né? Tem a palavra o nobre ministro Agra. Presidente, o meu voto aqui também é convergente ao voto do relator. Eu não estou conhecendo dos embargos interpostos pelos reclamantes. Não conhece? Tá bem. A sessão está esclarecida quanto a esse tema, essas questões, que não há divergência até agora. Então, indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento dos termos do voto, Sua Excelência, o ministro João Oreste Dallazen, que não conheceu do recurso de embargos interpostos pelos reclamantes. Decisão unânime. E peço a juntada de voto convergente. O acórdão será assinado na forma regimental pelo presidente do tribunal. Mas eu quero fazer uma saudação ao doutor Roberto Caldas, ao Vim de Oliveira, que nos acompanha ali. Né? É sempre uma enorme alegria em ver o doutor Roberto. E Vossa Excelência tem algum processo que tem interesse em assistir o julgamento? Está bem. Mas é agradável a companhia de Vossa Excelência. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Processo AGR-EDRR 451, dígito 34, de 2011. Agravante Paulo Augusto de Miranda e agravados Nilson Luiz de Almeida Salles e José Miguel Alves. Tem a palavra o nobre ministro Agra. Senhor presidente, esse aqui, eu estou apresentando o voto divergente. Trata-se de uma ação anulatória de penhora e arrematação, validade de escritura de compra e venda, adquirente de boa-fé, ausência de registro. E, em síntese, eu verifico que as teses entabuladas na decisão e no aresto
verificando as teses, conclui não haver especificidade hábil a impulsionar o conhecimento do recurso. A decisão embargada assentou 3 fundamentos: a existência de escritura pública de compra e venda, muito embora sem o registro no cartório competente de registro de imóveis, o entendimento pacificado do STJ na súmula 84, no sentido da possibilidade de oposição de embargos decorrentes de posse advinda de compra e venda sem registro, e, por fim, a caracterização da boa-fé objetiva, resultante do fato de a transação ter se efetuado muitos anos antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, em que ocorrida a arrematação do bem imóvel. O aresto cotejado, as folhas 1164 e 1169, parte da premissa de que não houve prova da existência de contrato de compra e venda, sendo patente que não existia escritura pública nem prova do adimplemento do valor pactuado para aquela transação, o que difere da situação fática da decisão embargada, em que havia escritura pública datada de 1984, ainda que sem um registro no cartório competente, e nenhuma discussão acerca da falta de pagamento do bem. De outra parte, o aresto também não aborda o terceiro fundamento da decisão embargada, alusivo à caracterização da boa-fé objetiva, o que, além de desatender a súmula 296.1 desta Corte, tropeça na súmula 23, também desta Corte, que sedimenta que não se conhece de recurso de revista ou de embargo se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. No que se reporta à contrariedade à súmula 126 do TST, o recurso também não progride, na medida em que, a partir dos mesmos fatos entabulados pelas cortes de origem, é que se concluiu de forma distinta. Ou seja, não houve revaloração dos fatos postos, como pretende a parte recorrente, mas conclusão jurídica distinta a partir dos mesmos fatos. Quanto à contrariedade à súmula 626 do egrégio STF, não se trata, a meu ver, de hipótese de admissão dos embargos nos termos do artigo 894.2 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015 de 2014, haja vista que a previsão ali contida é de contrariedade à súmula vinculante do STF, que não é hipótese da súmula 621 da Suprema Corte. Por tais razões, pedindo escusa ao doutor relator, divirjo e nego provimento ao agravo regimental em recurso de embargos, mantendo aqui, no caso íntegro, o despacho de inadmissibilidade de seguimento dos embargos. É como voto, senhor presidente. Está bem, ministro Agra. Eminente ministro Márcio Rico, como vota? Eu voto do mesmo modo que agora vota o eminente ministro Agra, senhor presidente. Acompanhando os excelentes, pedindo vênia. Eminente ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, a questão aqui é bastante sutil. Súmula 23, são 3 fundamentos, um não teria sido acolhido. Eu não havia feito nenhuma anotação anterior. Pela dificuldade do exame dessa questão processual, eu peço vista regimental. Vista regimental, nobre ministro Freire Pimenta, em razão do que o julgamento desse feito fica adiado para a próxima sessão. Presidente, eu peço licença, como o acordo é da 8ª turma, eu estou esclarecida, de repente posso não estar numa sessão subsequente, eu gostaria de registrar o meu voto com a divergência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Com a divergência, né? Então, pronto. Concede-se que, após o voto do nobre ministro Alexandre Agra, que trouxe a vista regimental, negando o provimento ao agravo, acompanhou a nobre ministra Cristina Peduzzi e pediu vista regimental em seguida o nobre ministro Freire Pimenta, em razão do que o julgamento desse feito fica adiado. E não há necessidade, senhor presidente, desculpa, do meu retorno aqui para ele, eu já libero. Está bem, para prosseguimento. Está bem, mas será uma satisfação tê-lo aqui. E eu peço notas. Notas agravadas ao nobre ministro Pimenta de tudo quanto já se debateu nesse feito, neste agravo aqui na STI1. Pode apregoar. Relator, excelentíssimo ministro Hugo Carlos Scheuermann, processo AGR-EDARR 851, dígito 11, de 2011. Agravante produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e agravado Lua Camisa Gramacho dos Santos. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Esse está completo. Esse está completo, não é?
Obrigado, senhor presidente. E esse nem precisava porque é convergente. Eu pedi vista regimental aqui, senhor presidente, a fim de verificar se seria o caso de intimar a parte contrária para a complementação do depósito, de acordo com a nova diretriz do artigo 1007, parágrafo 2º do CPC de 2015. Mas eu verifico que o recurso de embargos foi interposto em 11 de fevereiro de 2016, anteriormente à entrada do novo Código de Processo Civil. Eu esqueci da vacácio legis. Eu fui pelo 2015, vi a data de 2016 e falei, opa, seria o caso de aplicação da nova diretriz. Mas aí é que eu acabei me dando conta de que o código ainda não estava em vigor. Não se aplica a diretriz da Não se aplica. Lei atual. Eu acompanho do outro relator. Acompanha negando o provimento ao agravo. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Hugo Schäuble. Próximo. Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RR 1176, dígito 55 de 2012. Dá a palavra ao nobre ministro Márcio Rico. Pois não, senhor presidente. A minha vista regimental foi motivada por ter verificado na época que a decisão que admitiu os embargos foi por mim proferida. E eu fui examinar a questão do conhecimento, embora até entendendo que, como ali entendi que havia divergência específica, já agora essa questão seria até irrelevante, porque no mérito, eu próprio já aqui, na SDI1, já proferi decisão no mesmo sentido da decisão embargada. Então, aqui eu estou acompanhando o eminente relator no sentido de considerar que nos conselhos de fiscalização profissional há, sim, necessidade de aqueles contratados mediante concurso público se instaurar o processo administrativo para dispensa. Acompanha o eminente relator. Acompanha o ministro relator, que não conhece do recurso de embargo. Senhoras e senhores ministros, alguma divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Alexandre Agra, agora com a convergência do nobre ministro Márcio Rico, que nós acompanhamos. Decisão unânime. Prego-se o próximo. Relator excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RR 107.100, dígito 19 de 2005. Embargante Marli Rodrigues de Oliveira, embargado Paulo Leite e Tereza de Jesus Silva Casquel. Tem a palavra do nobre ministro Freire Pimenta. Sim, senhor presidente. Até para ganharmos tempo, eu estou convergindo. Estou convergindo com o eminente relator, para não conhecer. Não conhece, tal como o nobre ministro relator Alexandre Agra. Senhoras e senhores ministros, divergência, dúvida? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. E eu peço juntada de voto convergente, senhor presidente, por favor. Juntada de voto convergente ao do relator pelo nobre ministro Freire Pimenta. Obrigado. Apregou-se, portanto. Relator excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo AGR, DRR 61.200, dígito 94 de 2012, agravante da Casa Financeira S.A. e agravado Emily Dural Rigo. Tem a palavra do nobre ministro Cláudio Brandão. Presidente, sendo bastante breve, o meu voto é também convergente com o relator, com o eminente ministro relator. Mas com o brilhante voto do eminente ministro relator, presidente. Vossa Excelência está atendendo a uma recomendação há pouco ouvida. Só que o brilhante não teria sido deste, mas de um outro. Então, o nobre ministro relator Alexandre Agra nega provimento ao agravo. Vossa Excelência acompanha e indago se há alguma dúvida, alguma divergência quanto a esse voto. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, nobre ministro relator. Pregou-se o próximo.
Relator, excelentíssimo ministro Alexandre Agro Belmonte. Processo EDRR 22, dígito 18 de 2012. Embargante Paulo Celso Siriaco de Carvalho. Embargado Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Material de Construção de Governador Valadares, limitada. Tem a palavra o brilhante Vistor. Presidente, eu voto também de maneira bastante breve, com o reluzente voto do eminente ministro relator. Vossa Excelência Vossa Excelência está elogiando demais. Ele vai querer voltar aqui naquele que será pregoado em novembro. Não é uma forma de atrair Vossa Excelência? Não, eu fico lisonjeado com o elogio do ministro Cláudio, mas, na verdade, brilhante e reluzente é ele. Tá bem. Então, até aqui não há divergência. Presidente, me perdoe, eu esqueci. Peço resultado de voto convergente neste e naquele outro caso, se não for, por gentileza. Assim, recomendo só neste, por favor, só neste. Recomendo à Secretaria que anote na certidão que o nobre ministro Cláudio Brandão juntará voto convergente ao pé do acordo nesse último, julgamos... Só neste. Só neste, presidente, obrigado. Então, pronto. Não precisa no anterior. Indago se há alguma dúvida, alguma divergência quanto a este RR 22, dígito 18. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Alexandre Agra no recurso de embargos. Pregou-se próximo. Ministro Agra, temos duas vistas que a semana passada foram adiadas para hoje. Podemos chamar? Apregou-se a primeira. Relator, excelentíssimo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Reclamação 5.751, dígito 50, de 2017. Reclamante Banco Santander Brasil S.A. e reclamado quarta turma do TST. Tem a palavra do nobre ministro Agra. Presidente, pois não, ministro Cláudio. Eu peço a palavra pela ordem, eu já tinha... Só um instante, a ministra Cristina está alertando aqui para o seu impedimento que averbara já há algum tempo. A ministra Cristina está impedida. Por não, ministro Cláudio Brandão. Eu já havia dito ao ministro Agra, presidente, e por isso pedi, interrompendo Sua Excelência. Neste caso, são duas reclamações que vieram a exame pela SDI antes da alteração regimental, antes do novo regimento interno do tribunal, que estabeleceu no artigo 312, inciso 2º, não cabimento de reclamação contra decisão proferida por membro do tribunal ou órgão colegiado fracionário. Embora esteja eu plenamente convencido, dogmaticamente, de que caberia, mas, evidentemente, no caso em tela, diante da norma regimental, não há como será desatendida. Então, presidente, nos dois casos, já me adianto em relação ao outro, estou reformulando o meu voto para extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 4854 do CPC, entendendo que a hipótese seria de ausência de pressuposto essencial à constituição do processo, já que não temos mais no CPC de 2015 a impossibilidade jurídica do pedido. Portanto, eu estou reformulando o meu voto e não está ainda reformulado, presidente, porque eu não percebi que viria a pauta hoje. Já me desculpei com o ministro Agra antecipadamente antes da sessão, mas estou reformulando, porque não podemos julgar hoje, embora tenha sido proposta a reclamação época, sequer havia norma regimental, como ela está em vigor hoje, por fato superveniente, mudança de direito superveniente, eu estou, neste ponto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, à luz do artigo 4854 do CPC, presidente. Neste caso, e na próxima reclamação também, que peço que seja reproduzido o mesmo julgamento. Está bem. Ministro Agra, Vossa Excelência, que está com vista regimental, está acompanhando? Apresento o voto convergente, peço juntado ao pé do acordo. Convergente ao qual? A quem? Ao voto do ministro relator. Sim, ao brilhante voto, né? Ministro Cláudio Brandão. Está bem. É que o ministro Agra, doutor Roberto, não ouviu uma combinação ali que era para elogiar um certo relator. Mas foi por arrastamento. É por arrastamento, mas está dirigido equivocadamente, ministro. Muito bem. Tá.
Então, está apregoado a reclamação 5751, dígito 50, relator o ministro Cláudio Brandão, revistou o ministro Alexandre Aga. Agora, nesta assentada, o ministro Cláudio Brandão decreta a extinção do feito por carência de pressuposto legal, conforme já pronunciado. As notas do ministro Brandão servirão de certidão aqui na Secretaria. Então, senhoras e senhores ministros, estão esclarecidos? Então, assim, pois, se decide. Extinção sem resolução do mérito com base de 485.4 do CPC, presidente. Extinção sem resolução do mérito com suporte no artigo 485, inciso 4 do CPC. Obrigado. Desculpe, presidente. E 312.2 do regimento interno. Vencido, neste caso aqui, vencido o nobre ministro João Orestes Dallazem. A Secretaria certificará. Apregou-se o próximo. E as razões serão integradas ao voto, presidente. E as razões serão integradas. As razões do voto vencido do nobre ministro João Orestes Dallazem serão integradas, serão transcritas no acórdão a ser elaborado pelo nobre ministro Brandão. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, processo 7.601, dígito 42 de 2017. Então, primeiro ouvi o ministro Cláudio Brandão, né, nos termos anteriores. Pois não, ministro Cláudio Brandão? Idêntico ao anterior, presidente. Peço que seja reproduzido a mesma certidão de julgamento com o acréscimo do artigo 312.2 do regimento interno em ambos os casos. Fundamentação também alcança o regimento interno. Eu mencionei, mas esqueci de mencionar na conclusão do dispositivo. Está bem. Então, o ministro Agra está de acordo e eu proclamo assim. Não há divergência. Juntada de voto convergente. Sim. Então, proclamo que esse feito também por maioria, fica presidente. Extinto. O ministro Dallazem também votou. Sim, sim. Fica extinto sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso 4 CPC e 312, conforme ditado pelo nobre ministro relator, que o artigo 312 também figurará como fundamento para decidir no anterior, que é o 5751. Obrigado, presidente. E o ministro Cláudio, portanto, transcreverá no seu voto, no seu acórdão, as razões divergentes do nobre ministro João Orestes Dallazem. Eu, que já havia votado não conhecendo, diferentemente de Sua Excelência, eu agora adiro ao voto aqui proferido para extinguir nos termos precisos do voto do ministro Cláudio Brandão. E eu peço juntada de voto convergente. O ministro Alexandre Aga juntará o voto vencido ao pé do acordo e a Secretaria encaminhará notas degravadas ao ministro Cláudio Brandão. Voto vencido não, convergente. Voto convergente. Convergente. Vossa Excelência, voto convergente. Voto convergente. Eu estou querendo criar uma cisânia aqui, mas não é possível hoje. Viu, ministro Pimenta? Não estou conseguindo. Vou desistir. Voto convergente do ministro Agra. Ministro Agra, os que Vossa Excelência preparou para julgar hoje já encerraram, a menos que Vossa Excelência tenha mais um aí. Não, apenas para fazer um grande elogio ao ministro Hugo Scheuermann, que estava faltando. Houve a omissão em relação àquele voto, sim. Que eu convergi com um brilhante voto do outro relator, para acrescentar nas notas essa particularidade. Acho o relator um pouco mais brilhante. Né? Reluzente. Tá bem. Queria ter um filho assim. Isso é porque Vossa Excelência apoiou os elogios a ele. Então, nós não temos mais processo do qual Vossa Excelência esteja vinculado. Fique à vontade, se Vossa desejar. Excelência está me dispensando, então não. Eu desejo a todos o... Estou dispensando. Eu não tenho esse poder para dispensar Vossa Excelência. Obrigado. E se tivesse, não faria. Com certeza. Obrigado, ministro Agra. Obrigado. Temos mais 3 processos aí e que está impedida a ministra Cristina, mas acoro, felizmente. Vamos pregoar. Relator excelentíssimo ministro José Roberto Pimenta, processo ERR
97.200, dígito 76, de 2007. Embargante: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Terraplanagem, Estradas, Pontes, Pavimentação, Construção, Montagens Imobiliárias do Norte do Estado do Espírito Santo, Cintinorte. Embargado: Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Montril Montagens Industriais Limitadas. Tem a palavra o nobre ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, é uma questão recorrente aqui nesta subseção, mais um caso da Petrobras, da Montril, e embarga o Sindicato dos Trabalhadores da decisão proferida pela egrégia quarta turma desta Corte, que conheceu do recurso revisto interposto pela Petrobras por contrariedade ao J 191 desta subseção e deu-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária. E, verificando o teor do acórdão da egrégia turma, eu constato que realmente a OJ 191 foi corretamente aplicada, já com as alterações que foram procedidas naquele incidente de recursos repetitivos. Razão pela qual eu voto no sentido de não conhecer desembargos. Não conhece. Egrégia sessão, dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro relator. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo ministro José Roberto Pimenta. Processo ERR 103.300, dígito 43, de 2007. Embargante: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Terraplanagem, Estradas, Pontes, Pavimentação, Construção, Montagens Imobiliário do Norte do Estado do Espírito Santo, Cintinorte. E embargado: Montril Montagens Industriais Limitada, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Ministro Pimenta. Senhor presidente, o caso é idêntico ao anterior, só que a decisão embargada foi da egrégia oitava turma, no mesmo sentido, com a mesma situação da discussão da OJ 191, sim, e eu voto no sentido de não conhecer desembargos. Não conhece. Senhoras e senhores ministros, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo ministro Freire Pimenta. Relator. Próximo. Relator, excelentíssimo ministro José Roberto Pimenta, processo RR 132.300, dígito 92, de 2007. Embargante: Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Embargado: Montril Montagens Industriais Limitada, Carlos Alexandre Novaes da Silva, Cintinorte. C'est la même chose, monsieur. Só que a embargante aqui foi a Petrobras, a decisão foi da oitava turma, mas dessa vez foi contrária às reclamadas. E, pelo que eu constato aqui, depois da nossa revisão da OJ 191, essa decisão, que é mais antiga, ela estaria em desconformidade com a jurisprudência que se formou aqui na subseção com relação a esses casos. Então, por coerência, nesse caso, eu tenho que conhecer desembargos por contrariedade à OJ 191 desta subseção e dar-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada Petrobras, que é embargante, pelos créditos trabalhistas devidos ao reclamante nesse processo. Muito bem. Estamos esclarecidos? Divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Freire Pimenta. Relator. Senhores, senhora, informo que não há mais processo em condições de julgamento nesta sessão. Em razão do que, agradecendo a todos e com as minhas saudações, declaro a sessão encerrada. Muito obrigado. Bom carnaval. E o Sessão TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.